a gente fala consolação nas obras de Leon Denis, automaticamente dá uma sensação de que a gente vai trazer um estudo abordando tudo aquilo que é possível, já que está aí nas obras, né? E na verdade é uma tarefa impossível, eu diria até para um congresso. Por quê? Porque Leon Denis, somando os livros que ele escreveu enquanto esteve encarnado, com mais os outros 3 que foram publicados recentemente pela editora Celd, que são artigos da Revista Espírita, eu, que já li todos eles, posso afirmar que em todas as obras de Leon Denis, sem nenhuma exceção, nós encontraremos o consolo espírita. Mesmo naquelas obras em que assim, ele vai abordar algo mais específico, por exemplo, o Espiritismo na Arte, que é um livro maravilhoso, tem elementos de consolo. Se a gente vai para um livro de mediunidade, o No Invisível, por exemplo, Espíritos e Médiuns, um livro muito focado em mediunidade, mas ele vai trazer o consolo para o próprio médium, que tem dificuldade, ali, às vezes, de lidar com a faculdade mediúnica. Se a gente pega um livro que vai trazer um pouco da história do cristianismo e espiritismo, ele vai falar dos dogmas, vai falar, né, da história dos primeiros, um pouco, né, da história de como o cristianismo nasceu e veio sendo até, como vai dizer o Espírito da Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ser até um pouco desfigurado pelos homens. Até ali nós vamos observar uma proposta de consolo em alguns momentos da obra. Então todos os livros de Leon Denis, de certa forma, nos trarão aí consolo. Então fica uma dica muito bacana, para a gente pesquisar, buscar orientação, buscar um auxílio dele, mas não só nas suas obras. E aí não bastasse a dificuldade que o tema nos impõe, eu ainda fiz questão de complicar ainda mais, porque pensando nisso, logo me veio à mente que não só as obras de Leon Denis são extremamente consoladoras, como a sua própria vida. Que se a gente for analisar, a vida e obra de Leon Denis, elas meio que se confundem uma com a outra, porque Leon Denis, ele teve uma vida muito difícil desde a infância. Então é alguém que vai contar a sua própria experiência em vários livros, ele solta relatos autobiográficos aqui e ali, e é alguém que vai falar, de certa forma, de algo que viveu. Por isso é que em muitos momentos, Leon Denis, ele parece até, claro que tem um pouco do estilo do autor, ele parece que escreve conversando com quem lê, e ao mesmo tempo a gente sente uma profunda verdade naquilo que ele escreve, por conta da sua vivência. E eu poderia destacar que, além da questão do consolo que eu percebo em todas as suas obras, há uma ideia central também em tudo que vai movê-lo naquilo que ele faz, que é a ideia do progresso espiritual. Em todas as obras de Denis é como se ele nos fizesse um convite. Progrida, meu irmão, evolua, avance. Então ele vai juntando consolo com progresso e tendo como base também um esclarecimento. Porque se a gente for parar para analisar, nós não temos apenas um tipo de consolo no Espiritismo. Há consolação em diversas religiões e às vezes até fora delas. Às vezes até quem não acredita em nenhuma religião e nem crê em Deus pode nos dar um consolo. A diferença do Espiritismo é que ele vem apresentar um consolo, tanto que ele é o consolador prometido por Jesus, mas ao mesmo tempo ele não vai só consolar, porque o consolo nos passa a ideia também de que vai tratar muito do efeito, né? A pessoa está sofrendo, chega o consolo. Está sofrendo, chega o consolo. O Espiritismo e Leon Denis, sendo um fiel intérprete das obras de Allan Kardec, vem nos convidar a refletir para aquilo que gera um eventual sofrimento, uma eventual dor que vai depois necessitar de um consolo, seja das obras, seja de alguém, seja do Evangelho, seja dos espíritos superiores. Então a vida de Leon Denis, eu convido quem depois quiser conhecer a sua biografia, que é belíssima, seja escrita por Gaston Lúcio, um grande amigo seu, uma obra densa, uma obra mais técnica,
que vai pegar desde o nascimento até a morte, seja o livro Leon Denis na Intimidade, escrito pela sua última, vamos dizer assim, secretária Claire Bomar, que presenciou ali os últimos suspiros de Leon Denis. E a gente percebe que desde o nascimento, uma vez trocando correspondência com o Charles Kempf, lá que mora na França, inclusive, ele me mandou uma foto daquilo que seria, pela pesquisa que ele fez, da primeira casa em que nasceu ali, em que viveu, né, Leon Denis, na cidade de Fougue. E eu olhei e falei, não acredito que é uma casa dessa, né? Eu acho que, fora de brincadeira, meus amigos, uma casa deve ter de largura, no máximo, 2 metros de largura. Uma porta, e eu até pensei, é uma cama que você, né, vai ter que colocar a cama, não tem como nem abrir a porta direito, não tem como nem movimentar do lado, porque a casa é extremamente estreita. Ele era muito pobre na infância, teve muita dificuldade. Então é alguém que viveu uma pobreza que eu acho que isso mexeu muito com ele, isso influenciou muito depois nas preocupações que ele desenvolveu ao longo do período por aqueles que sofriam, inclusive por conta da escassez de recursos materiais. Leon Denis, que trabalhou desde a infância, na biografia dele isso é destacado, ali com menos de 9, 8 anos, ele ajudava o pai na Casa da Moeda. O seu biógrafo chega a destacar que ele às vezes polia moedas e ia embora para casa com as mãos tingidas de sangue. E aqui eu conto isso, não é para glamourizar o trabalho infantil, que é uma vergonha, né? O trabalho infantil não é para ser glamourizado, criança tem que estar na escola. Mas Leon Denis, assim como muitas outras, né, vendo essas dificuldades, faziam isso como uma extrema necessidade de aumentar os ganhos, né, da família para se alimentar, para sobreviver. Então nós observamos Leon Denis passando por dificuldades na infância, que assim, foi de certa forma também se somando ali na personalidade que ele foi apresentar também na adolescência e na fase adulta. É claro que somando ao espírito, né, que reencarna com a bagagem, com toda a sua história. Se a gente for pegar, Leon Denis não teve oportunidade de frequentar uma escola por conta das constantes mudanças que os seus pais faziam em busca de melhores condições de vida, de um melhor emprego. Então Leon Denis é um autodidata, é outra dificuldade que ele vivenciou, não frequentar uma escola. Leon Denis, que entra na adolescência com dificuldades para compreender a vida. Agora já não era mais só dificuldade no aspecto material, dificuldade do ponto de vista daquilo que, de certa forma, move o ser humano para um ideal superior que ele não conseguia encontrar resposta. Então era um indivíduo diferenciado. Eu estou contando esses detalhes biográficos porque eu sei que nem todo mundo conhece a sua vida. Então quem já conhece, às vezes pode achar um pouco repetitivo e tal, mas eu acho importante fazer essa pequena viagem aqui ao longo de alguns pontos da sua vida, até para todo mundo ficar familiarizado com a figura de Denis, quem sabe ficar mais curioso e buscar na fonte, né? Buscar lá nas obras que de fato vão explorar mais a sua vida. Denis, então, que com 18 anos se torna espírita, conhece o Livro dos Espíritos, o primeiro livro que ele leu, e a partir de então passa a se dedicar ao estudo e, com o passar do tempo, se dedicando à divulgação da doutrina espírita. Uma dificuldade extrema e que guarda alguma semelhança com um pouco do que nós vivenciamos é que Leon Denis estava encarnado durante, por exemplo, a gripe espanhola, né, que inclusive ocasionou a desencarnação do nosso querido Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, diga-se de passagem, tornou-se espírita após ler o livro Depois da Morte. Eurípides Barçanufo era um católico fervoroso, lê Depois da Morte e fica encantado com aquilo. Depois participa de uma reunião mediúnica ali, em que um tio seu analfabeto começa a trazer mensagens belíssimas. Leon Denis, que vivenciou 2 guerras na sua época. Em 1870, a Guerra Franco-Prussiana, e depois a Primeira Guerra Mundial.
Leon Denis viu amigos seus indo para o campo de batalha e sendo mortos, ou voltando mutilados da guerra. Então imagine alguém que viveu a Primeira Guerra Mundial, Guerra Franco-Prussiana, inclusive ele participou pessoalmente na Guerra Franco-Prussiana, gripe espanhola. Então sim, lidou com a desencarnação da mãe, que era um xodó para ele, tinha uma vinculação muito forte, a desencarnação do pai, era filho único, não teve a convivência ali com irmãos, enfim. Essas constantes mudanças trouxe dificuldades para ele também criar vínculos mais fortes com amigos. Foi incompreendido por muitos amigos, abandonado por outros, porque Leon Denis não tinha compromisso com a mentira. Então, quando ele presenciava um fenômeno mediúnico falso e ele percebia que era uma fraude, ele não tinha receio de desmascarar o médium, causando a incompreensão e às vezes o abandono de alguns amigos. Leon Denis desencarnou praticamente cego. Eu até trouxe aqui um detalhe interessante que a Claire Beaumard vai destacar na sua biografia, que teve uma vez que eu particularmente, meus amigos, sempre ficava assim, sempre que eu ia ler sobre a cegueira de Leon Denis, ou alguém falava, era assim, praticamente cego. Eu não tinha dimensão da cegueira, porque, será que ele enxergava mal? Será que era... Como é que funcionava isso? Até que eu li na biografia de Denis, a Claire Beaumard dizendo que ele recebia muitas cartas, diversas partes do mundo, inclusive eu vou ler aqui um trecho de uma resposta dele a uma carta do Brasil, em que ele já não conseguia mais escrever sem o auxílio de uma grade, para que ele conseguisse escrever em linha reta. Aí eu já comecei a perceber, realmente já estava com muita dificuldade. E ele tinha por hábito, era muito cuidadoso com aquilo que escrevia, de pedir para a sua secretária reler o que ele escreveu, ler o que ele escreveu, para que ele fizesse uma revisão e fizesse eventual ajuste ou decidisse reescrever. Até que num determinado dia a sua secretária chegou para pegar a carta-resposta que ele havia pedido para ela ler, e ela percebeu que a carta estava em branco. E ela ficou confusa, falou, mas Leon Denis me pede para ler uma carta, o papel está em branco. Aí ela reparou que o lápis estava com a ponta quebrada e ele não havia percebido. Então ele fez o movimento da escrita, mas ele não percebeu que não estava saindo nada no papel. Então isso me deu a dimensão da cegueira ali, de que realmente a coisa era muito grave. E a gente vai às vezes olhar e falar assim, então ele era alguém revoltado com tudo aquilo que vivia? Não. E esse aqui é um ponto chave. Porque quando a gente chega no Espiritismo e começa a ouvir, o Espiritismo é o Consolador prometido. Isso pode gerar algum tipo de incompreensão naquele que não estudou o Espiritismo e que está acabando de chegar, porque confunde e acha que Consolador veio para retirar a dor. Veio para eliminar a dor, quando na verdade a própria palavra diz, consola dor. Consolo vai nos tirar a revolta, o desespero, mas nem sempre a dor. Então o Espiritismo faz com que a gente aprenda a conviver com aquela dor que a gente não consegue, porque, gente, faz parte do instinto do ser humano tentar fugir da dor. Se eu estou com a dor de cabeça, e eu sei que um remédio aqui pode aliviar essa minha dor, a gente precisa tomar, não tem problema. Então não é assim, não, se eu estou sofrendo, eu vou continuar porque eu sou espírita, eu tenho que resistir, porque senão eu não evoluo. Não, a questão não é a quantidade de sofrimento, mas a qualidade que a gente emprega no sofrimento que a gente vive, na dor. Então o Espiritismo veio o quê? Consolar aquelas dores inevitáveis, que a gente não consegue fugir, não consegue... A palavra fugir eu nem gosto muito, não consegue evitar, ele vem dar o consolo. E Leon Denis vivenciava isso. Numa carta que ele escreveu ao Brasil, um grupo brasileiro fundou um centro espírita e homenageou. E mandaram a correspondência para ele, parabenizando, agradecendo e contando da homenagem.
Ele faz uma resposta belíssima e eu vou destacar só o último trecho para a gente perceber o consolo na vida de Leon Denis. E depois a gente entra na obra. Disse Denis: vai se tornando pesado o fardo dos anos e as enfermidades aumentaram. Mas agradeço a Deus permitir que minha laboriosa carreira seja coroada pela prova, a fim de torná-la mais meritória e mais frutuosa. Então vejam isso, é alguém que está cheio de problema, cego, sozinho, já com a mãe desencarnada, o pai desencarnado, ele não casou, ele não teve irmãos, repito, doente, tinha alguns problemas físicos e agradecendo a Deus, porque ele encarava a prova como se fosse uma coroa de uma existência, de uma vida bem vivida, digamos assim. E ele conclui dizendo: espero, em breve, tornar a encontrar no além, ou seja, tinha consciência de que a morte estava se aproximando, meus numerosos amigos que me antecederam, para aí trabalhar com eles na instrução e libertação das almas. Então isso aqui eu acho muito bonito, porque alguém que tinha consciência da desencarnação que chegaria, no caso aqui chegou 3 anos e meio depois, e a consciência de que a morte não é naquele repouso eterno, naquele descanso eterno, mas encarando essa passagem como uma oportunidade para reencontrar amigos, algo que nós falamos tanto nas palestras, lemos os livros, e ele tinha essa consciência. E qual vai fazer o que do outro lado? Trabalhar. Então a gente percebe numa carta como Leon Denis havia compreendido, e aquilo que a gente percebe em algumas pessoas e que a gente precisa fazer em nós. Não é só chegar no espiritismo, não é só entrar num centro espírita, físico ou virtual, é deixar com que o espiritismo entre em nós, modificando os nossos hábitos e a nossa compreensão da vida, para que em determinado momento esse movimento seja não apenas o espiritismo entrar em nós, mas agora sair de nós. Não sair e ficar fora, mas sair o tempo todo através daquilo que a gente faz. Então Leon Denis agora demonstrava que ele se tornava aquilo que Paulo vai nos dizer, uma carta viva do Evangelho, ou poderíamos dizer uma carta viva do Espiritismo, vivenciando a dor, o sofrimento da maneira como Kardec vai nos trazer, do bem sofrer, e tendo certeza de que continuaria vivo. E aí ele vai continuar dizendo, e finalizando: eu vos envio todos os meus encorajamentos para perseverardes na boa estrada, a vós e a todos os nossos irmãos brasileiros, com uma saudação fraternal e a certeza de minha cordial amizade. É muito bonita essa carta, tem ela toda, também está no livro Dossiê Leon Denis, de Eduardo Carvalho Monteiro. Mas o consolo nas obras de Leon Denis, a gente vai encontrar que primeiro ele vai partir em todas as obras também da necessidade da gente compreender Deus na forma como Allan Kardec nos trouxe no livro espírita. É uma questão interessante, gente, porque, já falei várias vezes, vou repetir, o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E coisa curiosa, a primeira questão do primeiro livro espírita, ou do livro que veio consolidar o Consolador prometido por Jesus, começa com o que é Deus. E Kardec não colocou isso aqui por acaso. Ele poderia ter colocado na questão 500, na questão 600, na questão 1000. Por que Kardec coloca a primeira? Não foi a primeira que ele lidou, não foi a primeira pergunta que ele encontrou dialogando com os espíritos. Kardec pensou para colocar no começo. É justamente porque Deus e a compreensão daquilo que a gente consegue compreender é a base de tudo. Tudo. Nós não temos tempo aqui de trabalhar os princípios espíritas.
Mas fica como uma tarefinha de casa para vocês aí, refletir depois. Como é que eu vou compreender a imortalidade da alma se eu não compreender os atributos de Deus? Como é que eu vou compreender reencarnação se eu não compreendo os atributos de Deus? Mediunidade, vida em outros mundos. Então, Deus é a base de todos os demais princípios. E Leon Denis trabalha muito bem isso nas suas obras, em especial, né, no livro O Grande Enigma, vai falar do Deus e do Universo. Um livro maravilhoso, um livro com estilo, e ele vai começar logo na introdução da obra. É emocionante, vale a pena para quem gosta de natureza, vai falar de montanha, de mar, de floresta, é maravilhoso. Mas é no livro O Porquê da Vida que ele vai nos chamar a atenção de alguns detalhes. Eu vou ficar mais nesse livro, até de maneira proposital, que eu poderia dizer, para quem não conhece e tem interesse em estudar e conhecer Leon Denis, O Porquê da Vida, eu diria que é o livro que eu, pelo menos, nas experiências de banca de livro que eu já tive, e foram muitas, o livro mais vendido dele. Alguns podem até se surpreender, achando que é o Depois da Morte ou o Problema do Ser do Destino. Mas não, é disparado, pelo menos a experiência nossa na banca, é O Porquê da Vida. Porque ele é um livro ótimo para quem está começando o espiritismo, muito bom para quem já é espírita há muito tempo. Eu mesmo fiz um estudo recente dele, até está lá no meu canal, William Jacob, no YouTube, que é um espaço exclusivo para a divulgação das minhas palestras, dos meus estudos. Inclusive eu estou gravando essa aqui e vou disponibilizar na sexta-feira lá no canal. Então, O Porquê da Vida é um livro fininho, e o pessoal gosta de livro fino, né? Que às vezes pega o Problema do Ser do Destino, 400 páginas, fala, meu Deus do céu, só na outra encarnação para eu acabar. Aí pega o Depois da Morte, 300 e tantas páginas. Só um parênteses. Eurípides Barçanufo leu Depois da Morte de uma vez só, sem parar. É só para a gente perceber, é como se ele bebesse aquele livro, né? Está com sede, encontra uma fonte de uma água cristalina e bebe. Ou quando está com fome, encontra um pudim, ou uma pamonha, né? E aí come aquilo e você não quer parar e dá vontade de ficar comendo o resto do dia, né? Pelo menos eu sou assim. Ainda mais a pamonha do Congresso Espírita de Goiás, que vai ser boa daquele tanto, e eu não pude ir esse ano, estou com saudade já. Então, O Porquê da Vida, ele vai tratar de tudo. Aqui tem um resumo do Espiritismo. Por isso que o pessoal gosta, para dar de presente, para quem simpatiza, não entendeu. Que vai falar de Deus, reencarnação, mediunidade, perispírito, imortalidade da alma, enfim. E ele vai falar assim, a insuficiência, a obscuridade das doutrinas religiosas, os abusos que engendraram, lançam numerosos espíritos no materialismo. Acredita-se de boa vontade que tudo termina com a morte, que o homem não tem outro destino senão o de desaparecer no nada. Aqui ele vai trabalhar a ideia de que às vezes a gente fala assim, nossa, mas o fulano é ateu. Como se ser ateu fosse um crime. Mas a gente conhece a história daquele ateu? A gente sabe as experiências que ele viveu, e às vezes em religiões, sendo voluntário e presenciando cenas que, de certa forma, ele foi empurrado para fora. É claro que há diferentes causas para o ateísmo. Há ateus que falam, não creem em Deus, né? Mas se você fala, tchau, vai com Deus, ele fala, vai com Deus também e tal. Ou na hora que a coisa aperta, Deus me ajuda, né? Às vezes aquele ateu que é ateu porque não encontrou outra coisa que lhe satisfaça. Ou às vezes é aquele que se diz ateu porque ele não quer estar vinculado à religião, se decepcionou com o movimento espírita, decepcionou com o movimento católico, com o movimento evangélico, e ele resolve ser um religioso da forma dele e diz que é ateu, mas é uma pessoa boa. Mas boa parte dessas pessoas estão no materialismo, que aí é um pouquinho diferente. Que aí já é aquele ateu convicto. É um materialista convicto de que acha de fato que depois da morte não existe vida. E se não existe vida depois da morte, ele não encontra esperança diante dos sofrimentos atuais. Ele não encontra forças para o consolo. E ele pensa, já que eu vou acabar quando eu morrer e depois não tem vida, muitos abreviam-na através do autoextermínio, através da eutanásia.
Então Leon Denis vem colocar a ideia de Deus também num ponto central, para que a gente encontre forças para compreender. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema quer dizer, ninguém sofre além daquilo que consegue suportar. Porque se eu admito que Deus me deu uma carga superior à minha capacidade de resistência, eu estou admitindo que Deus errou. E aí Deus deixa de ser perfeito. E vem a doutrina espírita e fala, Deus nunca errou. Não erra e jamais errará. Porque se ele tivesse errado uma única vez, porque a gente sempre pensa que foi com a gente, né? Falar, não, mas comigo eu acho que errou. Comigo eu acho que veio numa dose um pouquinho acima. Se Deus errasse uma única vez, não seria mais perfeito. Então Deus não erra. Mas é necessário a gente compreender tudo isso, fazer um esforço. Porque talvez ao longo dos séculos a gente aprendeu aquela ideia de um Deus rancoroso, vingativo, ciumento, cruel, que levou Voltaire, por exemplo, a dizer, acredito no Deus que criou os homens, e não no Deus que os homens criaram. Porque aquele que criou os homens é a perfeição, é a inteligência suprema. Mas aquele que os homens criaram é como se nós fizéssemos um Deus à nossa imagem e semelhança. É como se a gente fosse adaptando Deus de acordo com os nossos desejos. Ah, peraí, eu estou com raiva daquela nação, como antigamente se imaginava, né? Então eu quero que Deus não goste daquela nação, que Deus se vingue, que desça um raio, que queime. E aí começa a ter um Deus de cada povo, um Deus de cada tribo, um Deus de cada etnia. E vem Moisés, depois Jesus reforça Deus único, que Jesus chama de Pai, e que Leon Denis vem desenvolver nas suas obras. E nesse livro, O Porquê da Vida, lá na dedicatória, meus amigos, Leon Denis, preocupado com o sofrimento das pessoas, e isso aqui vai falar muito para a gente o que a gente está passando hoje nesse período de pandemia. Ele vai dizer assim, é a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês todos a quem o fardo da vida curvou, a vocês a quem as lutas árduas, as preocupações, as provas oprimiram, que dedico estas páginas. Então, Leon Denis dedica um livro aos sofredores. É em sua intenção, continua ele, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi. Humilde pioneiro da verdade e do progresso, nelas coloquei o fruto de minhas vigílias, minhas reflexões, minhas esperanças. Tudo que me consolou, sustentou na minha caminhada neste mundo. Então vocês percebam por que é interessante vincular vida e obra? Porque Leon Denis vai colocar aqui aquilo que o ajudou. Esse livro foi escrito em 1885, portanto, antes e depois da morte. Denis estava com 39 anos, mas já tinha passado uns maus bocados. Inclusive a Guerra Franco-Prussiana que eu disse antes. Conclui a dedicatória. Possam vocês nelas encontrar alguns ensinamentos úteis, um pouco de luz para clarear seus caminhos. Possa esta obra modesta ser para seus espíritos entristecidos o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol, o que é no deserto árido a fonte límpida e fresca oferecendo-se ao viajante sedento. Então Leon Denis, como trabalhou, né, teve uma vida ali junto com os operários, ele sabia o que era um trabalhador queimado do sol e quão importante era ali alguns minutos debaixo de uma sombra. Leon Denis sabia o que era sentir sede no trabalho, de repente chegar com uma água límpida e fresca. E aí ele compara essa obra com essas benesses que a natureza às vezes nos apresenta. Então Leon Denis já começa essa obra nos apresentando-a
como uma forma de nos consolar diante das nossas aflições. E é isso que ele vem trabalhar ao longo de todo o livro, praticamente. Mesmo quando fala de Deus, de mediunidade, de reencarnação, vai estar lá o elemento consolo. Mas tem uma parte, gente, que eu acho sensacional. A Sandra já assistiu algumas palestras, aí o Zeni, eu não estou conseguindo ver mais quem está aqui, porque aqui parece só duas pessoas. Já viu talvez eu fazendo a leitura desse trecho, porque realmente ele é muito bonito, uma beleza na forma como o Denis escreve, quando ele vai dizer assim: vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis, arrastando suas evoluções prodigiosas, brilhantes cortejos de planetas. Ele coloca um tanto de palavra aqui, eu vou resumir para vocês. A gente consegue perceber, de vez em quando, olha para fora aí, estrelas, durante o dia esse sol, esse universo, quando a gente abre a internet, recebe aquelas imagens do telescópio Hubble e acho que é o satélite, né? Melhor dizendo, e percebe a beleza que é o universo, e cada vez que a ciência descortina um pouco mais a sua imensidão, a gente fica sabendo de novos números, né, a gente não consegue nem falar. Cada galáxia com as suas bilhões de estrelas, bilhões de sóis, e cada sol com seus planetas, né, indo em torno dele, e enfim, tudo está em movimento. Leon Denis nos convida a fazer isso. Observar aquilo que a Regivane colocou aqui agora, quanta beleza no universo. E aí ele faz uma pergunta. E percebam como é que ele vai construindo o raciocínio. A pergunta dele é assim: quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Bom, a gente sabe que a Terra, por exemplo, há mais ou menos 4, 5 bilhões de anos. A nossa minúscula Terra. Aí ele faz uma outra pergunta: quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Porque um dia vai acabar. Tudo que a gente vê hoje, né, ele vai dizer aqui, um dia vai deixar de existir. A nossa casa, o nosso carro, o nosso corpo, o sol, a lua, as estrelas, o planeta que a gente habita nesse momento. Daqui quanto tempo? Vai durar quanto isso? Talvez mais alguns bilhões de anos, mas vai acabar. Pois bem, diz Leon Denis, virá um dia em que todos esses focos serão apagados. Percebam as palavras, como é bonito isso que ele vai dizer. Todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Nada, diz Leon Denis, do que vês hoje existirá mais. Nada. Isso é forte. Mas fiquem tranquilos, gente, né? Vai demorar. Não vamos esperar, não. Nada vai existir para sempre. O vento dos espaços, vejam aqui, o vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Então o vento vai varrer essas poeiras que ele vai considerar aqui os mundos, né? Mas vejam o consolo. Eu só estou vendo agora aqui Luiz Carlos e Selma na telinha. Luiz Carlos e Selma, vocês viverão sempre. Eu sei que demora para cair a ficha da importância disso. Mas ele está dizendo, vamos trazer para a nossa realidade. O Sol, que a gente não tem como ignorar a importância dele na nossa vida, o Sol vai chegar um dia que vai deixar de existir. Mas nós existiremos sempre. O Sol um dia vai acabar. Nós não. Poxa, isso é extremamente consolador.
Sobretudo num período em que a gente está lidando com tantas desencarnações, tanta gente desencarnando. Inclusive fica a nossa solidariedade. Hoje o Brasil, pela primeira vez, teve mais de 2.000 mortos por conta da Covid. A cidade de Uberlândia, que é onde eu estou aqui, bateu um triste recorde hoje. 36 mortos em Uberlândia hoje. Então, e eu fico pensando, a gente já conversou isso aqui em casa no nosso Evangelho no Lar, como deve ser desesperador para alguém que não acredita na imortalidade da alma. Você não pode nem hoje fazer um velório de quem desencarna por Covid. Você não pode abrir o caixão para fazer a última homenagem. A avó da minha esposa desencarnou de Covid e ela falou: William, a coisa mais triste. De repente o carro da funerária sai do hospital, vai direto para o cemitério. E se a gente não pede, deixa eu pelo menos fazer uma prece em torno do caixão aqui, nem isso a gente teria. Eu não sei se mudou o protocolo atual, porque ela desencarnou no final do ano passado. Mas até então nem pôde ver. Eu não estou aqui questionando o protocolo, não. Se é assim que a ciência manda fazer, é assim que a gente tem que fazer. Mas imagine, para quem acredita que a morte é o fim, aí vem Denis e fala: estes astros que você enxerga quando você olha para o céu vão acabar um dia. Mas você, o seu filho, a sua avó, o seu pai, a sua mãe, estes, nada os destruirá. Nada. Pode acabar com o corpo, mas a alma continua. E vem a doutrina espírita e fala: todos aqueles que se amam estão condenados. Vamos usar esse termo aqui para ficar mais forte. Todos aqueles que se amam estão condenados a se reencontrar um dia. E aí aquele desespero por conta da distância, por conta da saudade, por conta da dor, vai abrindo espaço para um consolo. Da pessoa dizer: olha, tudo bem, está doendo e dói mesmo. Não precisamos negar a dor. Vou viver o luto. O luto faz parte, é um rito de passagem, importante para muita gente. Mas eu vou compreender de que aquela pessoa que desencarnou por Covid, por outro motivo, ela continua viva. E eu vou reencontrá-la depois que eu desencarnar ou num sonho. E é esse consolo que talvez seja a grande força do Espiritismo. Que Denis vai colocar em outras obras: que desespero é para uma mãe e para um pai sepultar um filho. Que consolo o materialismo oferece para esse pai e essa mãe, dizer assim: realmente acabou. Aí vem o Espiritismo e fala: não é um fim, é só um até logo. É muito diferente. E aí Denis vai continuar essa sua reflexão, e eu já encerrando aqui a minha fala, diz ele: prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada, que serão então para tua alma depurada, engrandecida as sombras e as preocupações do presente? Ele vem colocar: olha, peraí, tudo bem, a gente pode ter vivido aqui uma vida de 70 anos de sofrimento, 80, 90, mas 80, 90 anos diante de um espírito imortal se torna pouco, mas não desprezível. A gente não pode desprezar o sofrimento do momento. Porque dependendo da forma como a gente se comporta nele, a gente pode se complicar por encarnações. Então uma encarnação é curta diante da imortalidade, da eternidade que a alma tem pela frente? Sim, mas ela é importante, ela é fundamental. Então, meus amigos, Denis vem trabalhar essas questões todas. Todas. Eu poderia aqui trazer muitos e muitos outros elementos nas suas obras, mas eu gostaria só de trazer um detalhe que eu acho que é importante a gente destacar, que é o propósito da nossa encarnação. Porque se de um lado a gente recebe consolo, eu acho que é muito importante a gente devolver alguma coisa para a vida. Deixar um legado, mesmo que seja para uma pessoa.
para que a gente, quando desencarnar, a gente consiga deixar saudade, pelo menos em uma pessoa. Para que a gente consiga, através de um ato nosso, ajudar pelo menos uma pessoa. Se a gente fizer isso, a nossa encarnação já não foi em vão. E essa era a proposta do próprio Leon Denis, quando na conclusão da introdução do livro Depois da Morte, ele vai dizer assim: minha passagem neste mundo não terá sido estéril. Estéril, ou seja, aquilo que não gera fruto. Minha passagem neste mundo não terá sido estéril se contribuir para acalmar uma dor, esclarecer uma inteligência em busca do verdadeiro, reconfortar uma única alma vacilante e entristecida. O objetivo de Leon Denis era atingir um. E o nosso objetivo? Que a gente consiga, atingir um, e quem sabe 2, quem sabe 3, 4, 5. A proposta de Denis era e atingiu milhões. Está nos atingindo até hoje, porque cá estamos nós falando dele, falando da sua vida, falando de suas obras, falando do seu pensamento. Um pensamento que nos traz consolo. E quando estudamos Leon Denis, meus amigos, nós fazemos de uma maneira simbólica, e eu não sei se é só simbólica, um amigo na espiritualidade, uma promessa dele. E essa promessa dele eu acho que vai deixar muita gente com vontade de ler o livro Depois da Morte. Porque lá no capítulo intitulado O Amor, ele escreveu o seguinte: quem quer que sejais, vós que ledes estas páginas, sabei que nos encontraremos algum dia, quer neste mundo, nas existências vindouras, quer em esfera mais elevada ou na imensidade dos espaços. Então, quem leu Depois da Morte fica tão apaixonado pela obra e pelo autor que faz um amigo do outro lado. E aqueles que nos amamos, como eu disse antes nos encontraremos. Que Leon Denis consiga nos consolar, seja através daquilo que escreveu, seja através da sua vivência, e seja ele hoje na condição de um espírito que, como ele mesmo disse em 1923, continua trabalhando para consolar, para esclarecer inteligências, para iluminar o nosso movimento espírita. Nós temos informações, e o Divaldo mesmo já disse isso em algumas oportunidades, que Leon Denis cumpre um papel muito importante, meio que de uma coordenação do movimento espírita a nível mundial. Então, que a gente possa agradecer a este grande apóstolo do espiritismo, buscar nas suas obras uma fonte segura de estudo, de esclarecimento e de consolo. E no Congresso de 1925, teve uma fala muito bonita, e que eu trago ela para encerrar a minha e para servir de força para todos nós, porque isso vai passar, gente. Essa pandemia, eu sei que está difícil, está demorando mais do que a gente imaginou no começo. Estamos no momento mais grave dela no Brasil, de uma maneira geral. Não sei como é que está na cidade de cada um de vocês. Mas uma coisa a gente sabe, ela vai passar um dia. E a gente está, como eu citei aqui, Leon Denis, que viveu a Primeira Guerra Mundial, o período da gripe espanhola, nós estamos vivendo um período doloroso e histórico. A humanidade está escrevendo uma história. E nós também. Cada um de nós, como vai dizer o grande poeta Almir Sater e Renato Teixeira, cada um de nós compõe a sua história. Também no período de pandemia. Então, que a gente possa buscar forças, cada um busca onde consegue, onde tem inspiração, seja na música, seja no livro, seja em filme, na natureza, enfim, de alguma forma, vamos buscar força, vamos buscar esperança, porque vai passar. E a gente tem que estar muito forte depois para ajudar a consolar, a reconstruir tudo isso que a gente tem visto aí na sociedade. E Leon Denis, então, disse em 1925, e eu digo para todos vocês, nesses tempos inquietantes em que vivemos, no momento em que tantas coisas perecem,
ele, o Espiritismo, tornou-se um dos últimos refúgios, uma suprema consolação, um foco de luz para todos aqueles que procuram e que sofrem. As forças invisíveis, e eu incluo Leon Denis, estão trabalhando, e nenhuma força humana será capaz de deter sua ação. Que Jesus nos abençoe, nos inspire. Mais uma vez agradeço aí o convite e a oportunidade de estar falando de alguém que eu tanto admiro e gosto de estudar, que é Leon Denis.